E a gente começa o nosso bate-papo justamente com os nossos convidados, protetores da Serra dos Cocais aqui de Valinhos. São muito bem-vindos. Obrigado. Eu vou começar com o Arley, porque o seu trabalho influencia e até protege o trabalho do Fábio. Sim. Então, eu começo com você. Arley, só para a gente saber, o Arley é sanitarista ambiental e coordenador da Rede Livres Agroecologia, coordenador de 2 projetos aqui citados, que é o Cefol e do Sindicato Químicos Unificados. De que forma esses projetos e até mesmo o seu trabalho como sanitarista consegue ajudar o trabalho do Fábio e na preservação da Serra dos Cocais? Sim. Antes de tudo, obrigado pelo convite nesse dia tão importante, que é o Dia Internacional do Meio Ambiente, né? E a gente discutir o ambiente, discutir o nosso planeta, a vida, porque sem o meio ambiente, sem um clima adequado no planeta, a gente não consegue sobreviver aqui. Outras espécies já foram extintas, né? Mais fortes do que nós, inclusive. Imagine nós. Então, é fundamental esse tema. E eu tenho muito orgulho de estar aqui hoje a partir de um projeto financiado por um sindicato do ramo químico. Parece contraditório, né? Um sindicato do ramo químico apoiando o meio ambiente e a preservação. E também a viabilidade econômica a partir do meio ambiente, porque isso não é contraditório. Nós aprendemos isso com o caso Shell, que você deve ter visto aqui na região, que foi um caso muito grave, que era uma empresa que produzia agrotóxicos, e a gente aprendeu que não é compatível, né? A humanidade precisa escolher, fazer outras escolhas para produzir os seus alimentos, né? E, ao mesmo tempo, produzir os seus alimentos preservando a natureza. Então, a gente criou um projeto chamado Rede Livres Agroecologia. É uma rede completa, que, ao mesmo tempo, tem produção de alimentos, mas a cadeia como um todo, inclusive o ecoturismo, né? E o Fábio é parceiro desse projeto. Nós estamos aqui com uma mina de ouro em Valinhos, que é a Serra dos Cocais, né, Fábio? Exatamente. E as pessoas acham que essa mina de ouro tem que ser destruída, né? Sabe a parábola da galinha dos ovos de ouro? A pessoa era gulosa, né? Assim, queria tudo de uma vez só e decidiu abater a galinha para pegar todos os ovos, só que ela só bota um ovo de ouro por dia. Então, a Serra dos Cocais é a mesma coisa. As pessoas acham que tem que destruir a Serra dos Cocais. E destruir essa beleza. Olha só, essa foto que a gente vê ali é uma região que não tinha água, né, Fábio? Você tá brincando. Exatamente. Não tinha. Não Quando tinha a gente chegou nada. lá em 2005, não tinha. A partir desse projeto ambiental patrocinado pelo Cefol, foram plantadas 10 mil mudas e hoje tem água e muito mais, né, Fábio? O Fábio é biólogo que há 5 anos estuda esse espaço. Exatamente. Olha, eu ia apresentar o Fábio, mas já vou apresentar agora. O Fábio Mota é biólogo, educador ambiental e presidente do ISC, que é o Instituto Serra dos Cocais. Exato. É biólogo, pesquisador com ênfase em zoologia de vertebrados, educador ambiental, como você mesmo disse, né, Arley? E fundador do Instituto Serra dos Isso. Cocais, ambientalista e ativista pela proteção da Serra dos Cocais. Você tem muito trabalho. Um pouquinho. E ainda tem muito mais para fazer. Eu acho que esse é que é o mais importante, né? Primeiro, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui comunicando um pouquinho sobre a Serra. Como o Arley falou, o projeto que o Cefol desenvolve, que o Livres desenvolve, foi quem oportunizou meu trabalho. Em 2021, só de maneira resumida, eu me deparei com o primeiro grande incêndio da Serra dos Cocais. E 2 perguntas apareceram para mim quando eu fui fazer resgate de fauna durante esse incêndio. Quem são os animais que você está tentando salvar? E por que está queimando isso tudo? Por que não está sendo preservado? E eu não fazia ideia de como responder essas perguntas. Mas, com o tempo, eu fui descobrindo, encontrando parceiros e entidades como o Cefol, que olhou para o meu trabalho de tentar entender quem eram os animais que estavam por ali e como proteger eles. E deram todo o apoio que eu precisava para realizar tudo isso. O seu trabalho é de campo. Exato. Quando a gente fala em um pesquisador, o pessoal imagina aquele laboratório, tudo Sim. bonitinho, né? Você com um jaleco branco. Não, é terra, Exato. é pedra,
é pisar na água, é ver o animal, é arriscar de tentar ali Exatamente. registrar esse momento. Sabe que hora que ele gosta de trabalhar? De noite. De madrugada, a maioria dos Agora eu já filmes são de acostumei, mas madrugada. esse maluco andava com uma lanterna. Maluco não, o jeito de falar brincadeira. De noite com a lanterna e é o horário preferido, né, É, Fábio? porque são os animais que saem para caça, né? Para Exato. alimentação. Por exemplo, o período reprodutivo, o principal período reprodutivo dos anfíbios anuros, sapos, rãs e pererecas, é de noite, é quando eles vocalizam para chamar a fêmea. Muitos mamíferos têm aquele período de atividade ali noturno também. Quem perde ali, principalmente de noite, são as aves. O principal período dela é final de tarde, começo da manhã. Mas o resto dos animais está de noite. Então, o Arley via lá no meio da montanha uma luzinha assim passando. Aí eu lá no meio do mato, às vezes dentro da água, com água até o peito ou até a barriga, procurando bicho. Estagiário. Com o estagiário Toda uma me ajudando, galera. levando as coisas, exatamente. Olha, e nós estamos hoje aqui, até vamos mostrar mais imagens para vocês entenderem o que é a preservação. O que é, inclusive, a educação ambiental. Hoje, nós percebemos que tem muitas escolas preocupando-se com isso, muitos profissionais, muitas empresas apoiando, né, projetos como o do Fábio. Isso nós estamos, apesar de ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, nós estamos aqui falando do Brasil, tem muitos projetos pelo Brasil que merecem esse cuidado e esse carinho. Agora, você está vendo todas essas imagens, toda essa beleza, e pensar que isso foi queimado e muitas vezes incêndios criminosos, né? Exato. O Fábio tem uma teoria comprovada. Eu vou falar teoria comprovada porque senão... Falar uma boa hipótese. Uma boa hipótese, você achou o termo correto, acho que fica melhor. Uma boa hipótese. Muitas vezes, ou o fazendeiro, ou uma pessoa interessada naquela terra, coloca o fogo de propósito, O com que a gente... interesse financeiro. Isso. A serra ela passou por vários períodos de exploração. Começou lá atrás com café, depois passou para a extração de granito e hoje o maior tipo de extrativismo da serra, de uma maneira completamente destruidora, é a especulação imobiliária, que vem para fazer grandes empreendimentos que não são sustentáveis, porque existem empreendimentos que são sustentáveis. O que eu correlacionei foi, depois daquele incêndio que vieram aquelas perguntas, foi o seguinte... eu comecei a pesquisar quando a serra queimava e vi que não era todo ano. Então, não era uma coisa natural. Putz, é uma área que queima naturalmente. Não. E aí eu comecei... Sempre no inverno. Sempre no inverno e tá seco. seco e queimou. Exato. Não Antes do era. ano passado, a gente passou anos sem ter uma grande queimada. A última vez tinha sido em 2021 e agora em 2024. E a correlação que eu fui fazendo aparecia um... Não conta agora, não. Não pode contar agora? Não, Então eu vou guardar. Porque a gente quer entender esse ponto e vamos fazer isso com muito mais clareza no próximo bloco. Um intervalo, um copo d'água e a gente volta já. Apesar de hoje ser o Dia Mundial do Meio Ambiente, é também um período, outono e inverno, onde nós recebemos muitas notícias através da mídia, seja digital ou a televisiva, a radiofônica, seja qual for. A gente recebe incêndio não sei aonde, incêndio não sei aonde. E isso causou até uma curiosidade, porque aqui na Serra dos Cocais, que é o nosso tema de hoje, um pesquisador que está conosco hoje, o Fábio Mota, ele disse o seguinte, mas por que não queima com regularidade no mesmo período que seria o natural? E aí nós entramos nos incêndios criminosos e eu queria que você completasse a respeito disso, Fábio. Perfeito. A correlação que eu fiz foi, ok, não está queimando com regularidade, então provavelmente não é algo natural. Porém, é aproveitado que seja realizada essas queimadas em épocas de estiagem, porque aí fica mais fácil de queimar, porque vem aquelas grandes chuvas, cresce muito capim exótico, que é um capim que não é daqui e que queima muito fácil. E aí, na época de seca, fica mais fácil queimar isso tudo. E a correlação que eu fiz, naquela área que queimou em 2021, em uma outra área que queimou antes, tinha um projeto de condomínio aparecendo alguns meses antes. E em 2024 não foi diferente. Havia um projeto de condomínio muito próximo, alguns projetos muito próximos das áreas que queimaram. Tá, mas por que está queimando áreas que estão aparecendo projetos de condomínio? Pelo seguinte, se tinha uma espécie endêmica, ou seja, uma espécie que só existe naquela área, ou uma espécie ameaçada à extinção, seja em nível global, nacional ou estadual, e ela sumir durante a queimada, quando forem feitos estudos de licenciamento para aquele empreendimento, não vai ter nenhuma justificativa para barrar o empreendimento,
Fora as compensações que eles têm que deixar de fazer quando tem árvores isoladas que queimam e somem durante as queimadas e tudo mais. Então, a gente não tem como provar isso, mas é uma estratégia. É uma estratégia e é muito conveniente que queimem exatamente as áreas onde aparecem projetos de condomínio. E áreas que a gente já falava que tinham espécimes da fauna. Bom, é uma das melhores hipóteses que a gente tem para as queimadas. E você falou que ia envolver, inclusive, o Arley. Claro, o ponto é, os proprietários da serra, muitas vezes você herda uma terra do seu pai e herda só aquela terra, uma propriedade pequena ou até uma propriedade grande e não sabe o que fazer. E sempre a melhor alternativa, a mais cômoda, é vender para as imobiliárias porque dá muito dinheiro e você não tem que fazer nada. Vai destruir o meio ambiente, mas você não vai ver aquilo, você vai aproveitar seu dinheiro lá longe. O que a gente tenta trazer, tanto através do Livres, quanto através do Os olhos não vê, o coração não sente. Exato. É o ditado certo. E através do Instituto, tem outras formas de ganhar dinheiro com floresta em pé. Ou produzindo mais floresta, preservando a natureza, preservando a fauna. Tem como ganhar dinheiro com isso. E o Arley é Esse é um dos projetos, Arley? Então, a Rede Livres, o Cefol, os festivais que a gente faz, baseado na agroecologia e na economia solidária, parte de outros princípios. Os princípios de uma simbiose entre o ser humano e o meio ambiente, o ser humano e os seres vivos em gerais. Né? Hoje, nós estamos do lado de São Paulo, uma selva de pedra com 30 milhões de pessoas. As pessoas querem uma válvula de escape. Nós estamos na Serra dos Cocais, que está tudo pronto. O Brasil está pronto, o Brasil é um paraíso natural. O investimento mais barato, qualquer um do mundo, é o turismo. Né? E o turismo social, o turismo comunitário, o turismo regenerativo, que pode recuperar as áreas, que traz recursos, que fixa a pessoa na região e desenvolve toda uma cadeia, desde a hospedagem, da alimentação, do transporte, do convívio. Então, é uma riqueza gigantesca. E está tudo aí para a gente. Então, projetos como o Cefol, que reúne, que traz pessoas para cá, para atividades culturais, para se hospedarem, para ficarem, é de baixo impacto, porque normalmente é no final de semana. Tem um projeto que faz o tratamento do esgoto. Nós vamos trabalhar com um projeto de jardim filtrante, biodigestores, que hoje já existe, fazer um projeto de lixo zero, ou seja, você traz toda a galera para cá. Combinando com isso, os projetos de agrofloresta, a gente pode produzir, a gente produz alimento da Rede Livres, que, se eu não me engano, tem uma foto com uma cesta, Nós vamos mostrar agora, então, olha aí. Você produzir alimentos. São produtos da Rede Livres. Nós temos 5 lojas aqui na região de Campinas, uma em Barão, uma quem em Souza. produz são as pessoas que têm essas terras. São agricultores. Agricultores. E Olha tem que propriedades lindo. e que a gente faz uma transição agroecológica, ela deixa de produzir daquele jeito convencional dela, com agrotóxico, com veneno, com adubo químico. A Rede Livres tem uma assistência técnica, que é o Juliano Fugito. Exato. E produzem os orgânicos. Exatamente. Ali é uma loja que nós estamos vendo. Nós temos uma central de orgânicos no Ceasa, que nós viemos no ano passado aqui conversar. Verdade. Então, no Ceasa Campinas, tem em Souza, tem em Barão, ou seja, e são 150 famílias. Não sabe. Não, 150 famílias de agricultores, multiplicado por 4 ou 5, né, que produzem e sobrevivem com muito mais qualidade, com uma renda melhor. Porque se tivesse destruído tudo. Sim. Ou vendido a terra. Você sabe qual é a diferença de você produzir num campo aberto, com o sol na sua cabeça, com aquele calor, e produzir numa agrofloresta? Aquele discurso que a pessoa dizia, você não estudou, vai para a roça. Na agrofloresta, você tem que estudar muito para ir para a agrofloresta, para ir para produzir, porque você tem que conhecer a sintropia da natureza, como é que é a biologia, a morfologia, né? O Paulo pode falar mais disso. Então, é o contrário, a gente brinca. Na agrofloresta, você tem que estudar muito, você tem que ser biólogo, engenheiro agrônomo, o que for, sanitarista, ambiental. Né? Então, é um outro jeito de encarar o mundo, e a pessoa é feliz, né? Porque não tem aquele estresse, assim, da correria, da cidade. Então, assim, eu quero dizer para você que está em casa, é possível ter uma qualidade de vida muito melhor, produzir alimentos, gerar divisas, gerar recursos, ter uma qualidade excelente de vida, preservando a natureza, né? Saindo dos centros urbanos, assim, ocupando os espaços, aquelas pessoas. Nós temos aqui do lado o próprio Clube de Campo, que muita gente está morando e vivendo e tendo uma qualidade de vida. Então, é esse convite, nós precisamos virar a chave da cabeça.
para a gente ser feliz, não precisa destruir a natureza. Muito pelo contrário, a gente só vai ser feliz se a natureza estiver preservada. Exatamente. Eu tenho aqui a participação da Bernadette de Paulini, ela colocou assim, educação ambiental, que isso que você está fazendo agora faz parte da educação ambiental, é conscientização. Ela colocou assim, educação ambiental, urgente aplicar nas escolas e casas. A vida humana depende deste equilíbrio, deste respeito à natureza. Boa entrevista. Obrigada, Bernadette, pela sua participação. E nós estamos aqui, inclusive, tentando entender de que forma a Serra dos Cocais, ela não é importante para Valinhos. Ela é importante para a região metropolitana de Campinas. De que forma ela interfere, ela ajuda? Então, só para responder a Bernadette, nós temos um projeto na Serra dos Cocais de educação ambiental, onde a gente recebe escolas, crianças, nós temos uma estufa, as nascentes, o Fábio vai falar disso, mas você aí que é uma diretora de escola, que tem um projeto, né, procure o Cefol, procure nas redes sociais esse projeto, o Instituto. Isso, né? Instituto Serra. Nós temos toda uma gama. Para dizer assim diretamente que é minha área de saneamento ambiental, o Rio Atibaia, todos os afluentes do Rio Atibaia vêm da Serra dos Cocais, uma boa base deles, e alimenta 3 milhões de pessoas. Então é fundamental a gente plantar água, plantar floresta, plantar árvores. Por isso o Cefol, o Instituto, tem uma estufa. A gente quer plantar nos próximos 2 anos 30 mil mudas. Vocês podem conhecer a estufa. Se alguém quiser ajudar, nós precisamos de força de trabalho, de gente para botar no saquinho, plantar semente. Fazer buraco, né, Fábio? Fábio, fala um pouco mais desse... Então, quem nunca escreveu um livro, pelo menos plante uma árvore. Pelo menos plante vai uma lá árvore. plantar. Se você for lá, você vai plantar 50 num dia, 20 já, né? Exato. Bom, só para potencializar o que o Arley falou, a Serra dos Cocais, na verdade, ela não só abastece o Atibaia, mas ela abastece também os rios Jaguari e Capivari. Ou seja, toda a RMC é impactada pela Serra dos Cocais. Só para como nós estamos com todo o Brasil, quando ele fala toda a RMC, é a região metropolitana de Campinas. Exato. Ou seja, todos são impactados pela produção de água da Serra dos Cocais. É legal lembrar que quando a chuva cai e não tem floresta, ela bate direto no solo e vai jogando, fazendo erosão, jogando terra para baixo. Mas quando ela cai lá de cima, bate na folhinha, vai escorrendo pela árvore, ela irriga o solo e abastece nossos lençóis freáticos, que vão formar os ribeirões da serra, que vão abastecer todos esses grandes rios que impactam na RMC, na região metropolitana de Campinas. E vale lembrar que a Serra dos Cocais, ela não está só em Valinhos. Elas são 13 mil hectares que estão em Valinhos, Vinhedo, Itatiba e Louveira. E são informações que, assim, às vezes ficam perdidas. Muitas pessoas só conheceram a Serra dos Cocais nas queimadas do ano passado. Uau. Por isso que o que a Bernadette falou é muito importante a gente falar de educação ambiental, porque as pessoas só protegem aquilo que elas amam e elas só amam aquilo que elas conhecem. Então, se a gente não trouxer essas informações que a gente gera em pesquisas, por exemplo, que na Serra tem espécies endêmicas que foram descobertas lá e só existem lá, que na Serra a gente sabe que tem uma infinidade de fauna, de flora, vários biomas, se a gente não comunicar essas coisas e fazer com que as pessoas, principalmente as crianças, sintam-se pertencentes àquele aglomerado de mar, de montanhas que fica lá longe, putz, elas não vão saber o que é aquilo, a importância de tudo aquilo. Por isso a educação ambiental é fundamental. As cavernas, exatamente. Tudo isso é Serra dos Cocais. É um mar com 3 biomas, é um mar de montanhas com muita água, que controla o microclima com tudo. E muito destas águas voltaram depois que vocês plantaram. Exatamente. Isso é bom a gente lembrar. Que fique registrado aqui o trabalho de Em vocês. 2005, nós tínhamos que levar a água e comprar gel, né? Para botar no pé das mudas, né? Tem um gel que você segurar a umidade. evaporação. Hoje tem água o ano inteiro, Olha isso. Até tinha uma foto aqui que apareceu e é assim, eu fico feliz porque eu vi aquilo, Foi não aquela ter primeira água. cachoeirinha? Não ter água. Aí eu vi que depois acabava em maio e voltava em novembro, depois foi para julho e voltava em outubro e agora o ano todo tem água. Então é um milagre o que o Fábio explicou, que é plantando árvore, você faz esse efeito esponja, né? A chuva cai, fica ali nas raízes da árvore e vai soltando devagarinho, assim. Parece meio longe, assim, mas que papel eu tenho que plantar uma árvore, né? Plantar de forma planejada, articulada, em biomas que foram destruídos, e mais do que a gente discutir sustentabilidade, nós estamos numa etapa da humanidade que nós temos que colocar um novo conceito, que é o regenerativo. Nós não podemos permanecer do jeito que está, nós temos que recuperar aquilo que foi destruído.
conversamos aqui, estamos na companhia do Arley, né? O Arley é sanitarista ambiental e coordenador da Rede Livres Agroecologia, além de coordenador de 2 projetos, que é o Cefol e o Sindicato Químicos Unificados. Obrigada, Arley, por estar conosco. Demais. Eu sei que a gente queria poder falar mais, o tempo é curto, mas eu acho que mandamos o recado hoje, viu? Eu acho que mandamos o recado. Agradeço Em demais. qualquer lugar, não é aqui na Serra dos Cocais. O que nós falamos aqui é para Exato, toda a pra tudo. preservação do meio ambiente em todos os lugares. Concordo. Por onde, mudei para Itália, preserva onde você está. Exato. É onde você estiver. Seu quintal, a sua calçada. Seu quintal, sua calçada, não é só as plantinhas bonitinhas que decoram Exato. a casa, né? E aqui o Fábio Mota, biólogo, pesquisador com ênfase em zoologia de vertebrados, educação ambiental, fundador, presidente, parabéns, viu? Muito obrigado. Do Instituto Serra dos Cocais, ambientalista e ativista pela proteção da Serra dos Cocais. Conversa boa. Ia render o Maravilhosa. dia inteiro de conversa, mas obrigada até o momento. Obrigada A gente mesmo. agradece.